Deixa eu ver se eu liguei. Liguei. Então vamos lá. As crianças agora elas vão ensaiar. Elas têm o musical para apresentar daqui a 2 semanas, né? Então elas vão agora ensaiar. E olha que coisa bacana. Eu falei que Guilherme e a Vitória estão aqui, né? Que foram meus alunos. E o irmão Sérgio é lá de Álvaro de Carvalho. É a primeira vez que o irmão vem aqui, mas não é a primeira vez que a gente se vê. E eu estava pensando, eu conheço. Daqui a pouco chega no meu celular uma mensagem do pastor Eliezer. Vai um membro da minha igreja hoje aí. Sérgio, eu falei, já apresentei. Agora que eu lembrei. Olha, que bênção. Obrigado. Lá de Álvaro de Carvalho, está trabalhando por aqui, né? Que bom. Seja sempre bem-vindo. Deus abençoe, viu? Olha que dia feliz, hein? Irmão de Álvaro de Carvalho, visitantes pela primeira vez. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Antes de começar a mensagem, a irmã Sônia, ela, como a gente falou pela manhã, ela está com Covid, né? Só que agora à tarde, ela voltou, né, do AMA e também com pneumonia. Então, vamos orar pela irmã Sônia agora. E logo após a oração a gente vai para Colossenses 2, se você quiser abrir a sua Bíblia em Colossenses 2. Esse vai ser o texto da noite. Vamos lá. Obrigado, Senhor Deus, pelo momento que passamos cantando ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pelas nossas vidas e por todo o sustento que o Senhor tem nos dado. Clamamos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nesse momento de estudo da Bíblia, de aprendizado da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor abençoe a irmã Sônia, está passando por esse problema de saúde. Ajude para que ela possa se recuperar, que em breve possa voltar às suas atividades. E que o Senhor, ó Pai, possa falar através do Teu servo hoje aos corações necessitados da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Colossenses capítulo 2. Nós vamos estudar apenas 5 versículos hoje. A gente está estudando Colossenses, né? E a gente já estudou o capítulo 1, do verso 9 até o 29. Hoje nós vamos estudar do 2 até o 5. Na semana que vem nós continuamos. Semana que vem é o musical de Natal. Eu vou pregar sobre algo relacionado ao nascimento de Cristo. Mas a próxima vez que eu vier aqui à noite, nós vamos continuar o estudo de Colossenses, que esse é o nosso objetivo, é estudar a carta de Colossenses com a igreja. Tá? Verso 1 diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Irmãos, eu quero primeiramente que você perceba a dinâmica do texto. A primeira coisa que eu quero que a gente veja hoje. Então, olhem só, a gente não sabe se o Santo Espírito, ele guia o gênio, ou se o gênio pede que o Santo Espírito o guie, mas isso aqui é uma coisa fantástica. Preste atenção na dinâmica. Olhem só essa perícope, essa partezinha que eu escolhi hoje para a gente estudar, como o autor, né, o escritor da carta, ele faz. Então você percebeu que eu escolhi 5 versículos hoje? Sim ou não? 1 até o 5. Quando ele começa porque quero. Então ele está falando de uma coisa dele. Agora olha o 5. Porque ainda que esteja ausente. Então verso 1 e verso 5, você vê o apóstolo falando de um desejo dele. Tudo bem? Está vendo? Como é que começa e termina a perícope, o pequeno pedaço do texto?
Agora vamos pegar o 3 e o 4. Tá? Não, o 2 e o 4, perdão. Olha só. Para que os seus corações sejam consolados. Opa, agora Paulo não está falando de um desejo dele, mas da resposta que ele espera dos colossenses. Então vamos lá. Agora olha o verso 4. E digo isto para que ninguém vos engane. Então agora olha só a dinâmica. Vamos de novo. Ó. Verso 1 e 5 está falando sobre o desejo de Paulo. Verso 2 e 4 está falando sobre o quê? Está falando sobre a resposta que os colossenses devem dar. Agora olha para o verso 3. Você só vai entender o verso 3 no contexto. Se eu ler só o verso 3, você não entende. Então eu vou ler a última frase do verso 2 para que você entenda o verso 3. Aí depois, numa leitura corrida, é lógico que você entende. Então vamos lá. E de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você percebeu o sanduíche feito? Sim ou não? Isso acontece muitas vezes na Bíblia. Muitas vezes. Então, rapidinho. Versos 1 e 5, o desejo de Paulo. Versos 2 e 4, a resposta que os filipenses devem entregar o desejo de Paulo na resposta dos filipenses. E verso 3, o centro de tudo, Cristo. É fantástico ou não é isso aí? Então agora vamos olhar para cada um dos versos e ver o que a gente pode tirar de lição, tanto eu aqui, como aquele que traz a mensagem, quanto você que está ouvindo a mensagem e também está lendo o texto junto comigo. Então o verso 1 começa, porque quero. Então peraí, se ele está falando um porquê, parece que ele está respondendo algo, não é isso? Ó? Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Para a gente entender isso, a gente tem que lembrar do que a gente já estudou. Então é claro que a gente não pode pregar de novo, a gente não tem tempo para isso, mas o que a gente vai fazer é ler o texto da mensagem anterior. E esse porquê, está vendo? Ele está dando uma resposta. A explicação está nos versos 24 até 29 do capítulo 1, que eu quero ler com vocês agora, que foi a mensagem da semana passada. Você que não assistiu, você pode assistir pelo YouTube. Verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, está vendo? Então você está vendo aqui que ele tem grande combate no verso 1 do capítulo 2, mas só que a gente já estudou isso quando a gente estudou dos versos 24 até 29. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, e olha quem é o mistério, que é Cristo em vós. O mistério de Deus entre os gentios é Cristo no meio dos gentios. Porque a gente não pode esquecer, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê a promessa da vinda do Messias. E esta promessa é feita ao povo de Israel, ao povo judeu. Agora, nós temos o mistério revelado na igreja. Lembrando, para você que não tem tanta familiaridade, eu quero falar lembrando, mas de qualquer forma, talvez você não saiba, no Velho Testamento a gente não tem a igreja. No Velho Testamento a gente tem uma nação, que é a nação de Israel, é o povo de Israel. Agora a gente tem a igreja. Israel continua sendo a nação de Deus, a gente tem que denunciar o pecado de Israel, nunca se esqueça disso, tem que denunciar, como a gente tem que denunciar os nossos próprios pecados também. Falei de manhã, falei outras vezes, se acontecer alguma coisa nessa igreja, os fiéis precisam se levantar, e precisam denunciar o erro aqui dentro. Então a gente tem que ser fiel. Então, qual é o mistério? No meio dos gentios, Cristo. A partir do momento que nós temos Cristo, Deus não nos enxerga mais como gentios. Então vamos lá.
Eu estou no verso 27, vou ler de novo. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus, e para isto também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Ele diz, porque quero que saibais quão grandes combates tenho por todos vós. Então esse homem está preso, tem que lembrar, essa é uma das cartas da prisão. Ele está preso, e esse homem está sofrendo. Lembrando que, olha, você não pode nunca pensar numa prisão do primeiro século, o Império Romano, com essa pessoa presa como agora. Irmãos, Paulo tinha que pagar por sua própria comida, viu? Tudo bem, irmãos? Paulo tinha que pagar por sua própria comida. Paulo não tinha um lugar para fazer suas necessidades. Você não pode pensar, eu sempre falo assim, Paulo, vou queimar o colchão. Não, ele não tinha colchão para queimar. E se ele, por acaso, inventasse de queimar alguma coisa, os soldados colocavam ele na fogueira. Não pode pensar em nada como os dias de hoje, direitos humanos, isso não existe nessa época. Tá? Então, é desse jeito que eu estou falando para os irmãos. Paulo precisa de comida, sim ou não? Ele precisa pagar por ela. Só que ele está preso. Então alguém tem que sustentar esse irmão lá. E vamos imaginar que alguém corte a verba? Já ouviu falar nisso ou não? É que Vila São José não faz isso, mas você já ouviu falar? Que missionário foi cortada a verba? Já pensou? Ficava sem comer. Então aí ele está dizendo, porque quero que saibais, verso 2, quão grande combate tenho por todos vós. E olha só, irmãos, pelos que estão em Laodiceia. Então agora, para você que é um leitor da Bíblia, e aí eu quero incentivar todo mundo a ler a Bíblia mais uma vez, e lembrar, agora, dia 1º de fevereiro, esse ano vai ser 1º de fevereiro, tá? Vamos renovar nossa leitura anual, bienal, tá? Vamos renovar nossa leitura bíblica. Ô Ney, eu não vou conseguir terminar a Bíblia. Não tem problema, não pare. Não pare. Continue até você terminar. Quando você terminar, você começa de novo. É assim. A gente tem que ler a Bíblia. Ler a palavra. Então eu quero que você preste atenção nisso daqui. Todos os escritos de todos os santos, em todos os séculos, chegaram até nós? A resposta é não. Quando você, aqui a gente vai ter uma prova que está no próprio texto, mas só para você lembrar, né? Ou se você não sabe, para você guardar essa informação. Quantas cartas aos Coríntios nós temos no Novo Testamento? 2. Quantas foram escritas? 4. 2 foram perdidas. 2 não chegaram até a gente. Como que a gente sabe disso? Porque Paulo fala que escreveu para eles. Então, quando você passar pela leitura de 1º e 2º aos Coríntios, você vai perceber que Paulo já tinha escrito para aquela igreja. E aí, você sabe que existem escritos de Paulo que não chegaram até a gente. E hoje, se você quiser agora marcar na sua Bíblia, você está vendo que ele tem também uma preocupação com os laodicenses? Sim ou não? Olhe para cá. Capítulo 4. Vá comigo. Capítulo 4, verso 13. Chegaram lá? A Bíblia diz assim: pois eu lhe dou testemunho de que tenho grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Então, peraí. Não existiu apenas uma igreja em Colosso, na região. Existiu uma igreja em Colosso, uma igreja em Laodiceia e uma igreja em Hierápolis. Agora, vamos continuar o texto bíblico? Vá comigo a capítulo 4, verso 16. E quando esta epístola, que é carta, tiver sido lida entre vós, está vendo? Que carta é essa? Carta aos Colossenses. Essa que a gente está lendo.
fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Entende? Como Deus, Ele decide algumas coisas, e isso precisa estar claro para nós. A carta aos Laodicenses, está escrito aqui em Colossenses, ela foi perdida. A gente não tem essa carta. E não é que ela não foi incluída no cânon, não foi incluída na Bíblia, não é isso. É que a gente não tem nenhuma cópia dela. Na verdade, todo mundo sabe que as cartas de Paulo, a gente não tem o manuscrito de Paulo, né? A gente não tem nenhum manuscrito, viu, irmãos? Tudo que a gente tem é cópia. Mas, olha, quando eu falo cópia, rapidinho, só vou pegar um tempinho para vocês aqui, ó. Quando eu falo cópia, é assim, se você pegar o que escreveu Homero, você vai pegar 10 cópias. Quando você vai pegar as coisas da Bíblia, tem mais de 1000. Não existe comparação. Quem fala da Bíblia é quem não sabe o que fala, tá? As cópias da Bíblia são muitas, mas muito. Não existe comparação. Quando qualquer pessoa quer ser um crítico da Bíblia, compara o que alguns escreveram. Imagina, pode pegar qualquer um desses que escreveram antigamente. São pouquíssimas cópias. Quem tem muita cópia é o povo de Deus. O povo de Deus tem muita, mas muita cópia. Coisa que passa de 1000. Tá? Então, assim, esta carta, ela realmente foi perdida, irmãos. A gente não tem nenhuma cópia dela. Mas os irmãos precisam saber que existiu uma carta dirigida a uma igreja e uma carta dirigida a outra. Eles trocam a carta, uma delas chega a nós, a outra não. Soberania de Deus, e nós estamos felizes com o que Deus nos deu. Tudo bem? Sim ou não? Eu trouxe luz ou mais temperatura aumentada? Não, né? Tá tudo bem, né? Joia? Precisamos saber das coisas. Tudo bem? Joia? Então, muito bom. Voltando para cá, então, verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. E aí, irmãos, por quantos não viram o meu rosto em carne? Pelo que a gente está lendo. Colossos, Laodiceia e Hierápolis têm igrejas organizadas, porém não por Paulo. Então, vamos lembrar, hoje eu falei com os novos membros e aqueles que querem se chegar à nossa igreja. E uma das coisas que eu falei para eles, vou dizer que a gente é um corpo. E que cada um de nós tem uma tarefa aqui. Então, até brinquei com eles, né? Falei que eu sou uma pessoa atrapalhada. Você viu hoje? Eu ia esquecer dos visitantes. Então alguém me ajudou. Você que teve aula comigo, você sabe. Eu chego lá e começo a dar aula, pronto. Aí daqui a pouco um menino grita: mas hoje não era seminário? Ah, é mesmo. Para a aula e vamos fazer seminário. Eu só não esqueço da prova eu não esqueço. Então, a gente é um corpo. Então cada um tem uma tarefa aqui. E nem que seja orar. A gente tem uma tarefa aqui. Então, Paulo tinha um grupo também. A igreja trabalhava. E veja, mesmo não sendo Paulo, aquele que começa a igreja, ele cuida dela. Neil, então quem começa a igreja? Vamos lá, de novo no capítulo 4. Vamos lá, irmãos? Bom, Paulo não está com os colossenses, mas tem alguém com ele que os colossenses conhecem. Verso 12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos. Está vendo? Servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Aí ele fala aquele texto: pois eu lhe dou o testemunho de que tenho grande zelo por vós. Talvez Paulo nunca viu esses irmãos, mas existia alguém do grupo, convertido, firme, que Paulo confiava, que começa o trabalho, Epáfras. Só que Paulo tem um desejo,
na vida dos colossenses. Como Deus tem um desejo na vida de todos nós. Paulo está sendo usado por Deus. E a gente sempre tem que lembrar, o apóstolo Paulo, a nossa cidade chama São Paulo, não é? Não é isso? O apóstolo Paulo foi um pecador como eu e você. Tanto que ele morreu. Porque o salário, lembra de manhã? Vamos de novo? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É em Cristo que nós temos vida. Paulo, um pecador como nós, mas um homem santo usado por Deus, sim. Usado tanto que os seus escritos chegaram até nós. Então, parece que esse homem nunca foi nessa igreja, porque ele, da qual ele tem tanto cuidado. E veja só, a gente vê o desejo de Paulo, e a gente tem que esperar uma resposta dos filipenses. Vamos lá, ele fala que tem combate, ele fala que quer que eles saibam, e por quê? Verso 2, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Então vamos lá, irmãos. Quando a gente pensa no consolo que Deus pode nos dar, a gente tem que lembrar que nessa vida nós não teremos uma vida plenamente de sossego durante toda a nossa vida. Nossa vida sempre será de altos e baixos, isso nós não podemos nunca negar nisso. Qualquer um de nós passou por altos e baixos na vida. O que a gente tem que esperar é que a gente passe por altos e baixos, daqui até a volta de Cristo, ou daqui até a nossa ida para os céus. A gente tem que esperar isso. Então, de repente, as coisas estão bem, daqui a pouco elas dão uma guinada para baixo, a gente fica de uma forma, algumas vezes desesperada, outra vez fraco na fé, outra vez a gente se preocupa, e a nossa vida é desse jeito, né? É só, por exemplo, a gente perder o emprego. Isso acontece, é só a gente ficar doente. É só um filho nosso não está bem. É só isso acontecer. Qualquer coisa. Tem gente que chora porque tirou 0 na prova. Aí você fala, não precisa chorar, mas tem outro que ri. Você que é professor, já teve alguém que riu porque tirou nota baixa? Ele zomba da ignorância. Tadinho, né? É isso que acontece de vez em quando. Mas voltando a falar daqueles que precisam de consolo, porque esse que tira 0 e ri, ele não precisa de consolo, ele precisa de uma outra coisa que eu não posso falar aqui. Mas Paulo está sofrendo. Com certeza, os colossenses também estão sofrendo. Mas a nossa vida tem que ser uma vida de paz. Mesmo em momentos que parece que nós estamos em guerra. Nós precisamos passar pela guerra em paz. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa passar pelas dificuldades em paz. Temos que ter plenitude de Deus. É Ele que nos consola. Porque é o seguinte, o Will e a Aninha, vocês estão aí, pai e filho. Se você espera que a Aninha te console, ou a Aninha espera que o pai console, chega um momento que a gente não tem força para consolar um ao outro. Só o que sobra para nós, e veja, não é só o que sobra. É na visão humana, essa palavra. Só o que sobra para nós é Deus. Na verdade, Ele é tudo. É Ele que devia sempre estar em primeiro lugar. Porque quando a gente não consegue o consolo, é porque a gente desprezou o que é tudo para nós. E a gente esperou no outro. É claro que o que a gente espera é que Deus use o outro. Isso é importante para a gente. Não é bom ter uma pessoa do nosso lado, que é usada por Deus para o nosso consolo? Quantas vezes essa pessoa que está do seu lado, ela não te incentivou de tal forma que eu não estava pensando nisso. Irmãos, é Deus usando essa pessoa para te curar. Talvez é seu irmão em Cristo, talvez é alguém da sua família, mas é isso. E o que Paulo quer? Que os corações dos colossenses, eles sejam consolados. E veja, corações consolados e eles unidos. Vamos continuar no verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Olha, agora vamos lá. Irmãos, não vamos esquecer. O amor é uma das virtudes teologais.
Fé, esperança e amor. E quando a gente pensa em virtude, a gente não pode esquecer disso. Uma virtude é algo que a gente tem praticando, é uma capacidade. Virtude é a mesma coisa do atleta. O atleta treina todo dia. O músico treina todo dia. O escritor escreve, lê todo dia. Quem ama deve amar todo dia. Então aquele negócio, eu te amo. O que você acha? É uma boa? Agora o que tem que acontecer? Eu tenho que fazer algo por você. Não adianta falar eu te amo. Isso aí não existe. Eu te amo, tá bom. E aí? E a partir de agora? Hein? Ó, que bom que você me ama. Não. Amor é uma virtude. Meu santo Deus, fui eu que fiz isso? Não, eu? Peraí, eu vou subir de novo. Não aceito um barulho desse. Eu tomei um susto, e você? Gente, já pensou se eu dou um streamlink aqui, caio? Ó, cadê o povo desse som aí para me ajudar? Deixa eu ver. Ué, vou morrer aqui, gente. Ué, o que aconteceu? Foi você, né, Lucas? É você que está aí dentro. Quem é o responsável? Não sou eu. Brincadeira. Acontece isso aqui. Não, tudo bem. Tá me ouvindo ou pifou de vez? Tá ouvindo? Bem ou mal? Tá bem? Então tá jóia. A gente está falando que o amor é a virtude, né? Então é o seguinte, se é uma virtude, é uma capacidade que a gente adquire pela prática. Então, olha como é interessante isso daqui, irmãos. Ele quer que os corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Só que ele é um judeu. Você não pode esquecer que Paulo é um judeu. E para o judeu não existe o meta. Não existe isso daí. Quem ensina a gente o meta, o que está acima da razão, é o grego. Jesus é judeu, Paulo é judeu, sabe? Esse povo quer algo concreto. Para ele é concreto. As coisas precisam acontecer. Tá? Então não pode esquecer disso. Quando Paulo, quando Jesus, quando João, quando Pedro falam de amor, eles estão falando de ação. Então, olhe, estejam unidos em amor, fazendo alguma coisa um pelo outro, de tal forma que vocês sejam consolados. Então, eles serão consolados, eles serão unidos em amor, e aí, olha só, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência. Agora, não pense na inteligência que nós temos de resolver problemas. Por exemplo, uma pessoa é inteligente, vai bem na escola, essa pessoa é inteligente, está jóia. O que a gente faz com isso? É um benefício só para ela. Alguém é inteligente, consegue construir uma casa. Alguém é inteligente, toca um instrumento. Não é somente disso que Paulo está falando, e você que está acompanhando essa série de mensagens, você sabe. Agora, se você precisa lembrar, olhe comigo o primeiro verso que nós estudamos nesta série de mensagens, que eu pulei a introdução, né? É o verso 9 do capítulo 1, lembra disso? Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, está falando de quem? De Epáfras, tá? Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Existe uma inteligência que ela vai tratar da nossa alma, irmãos. Existe uma inteligência que vai tratar daquilo que é espiritual. Agora, vamos lembrar, por favor, eu sempre vou falar isso para os irmãos também, que nós somos espirituais em tudo, nós fomos feitos alma vivente por Deus. Só que existem coisas que estão aqui, ó, diante de nós. Então a gente é inteligente para desenvolver uma máquina para construir isso. Agora existe uma inteligência aqui, ó, que a gente precisa expressar
para que o espírito do outro seja consolado. Existe uma inteligência que está aqui, que não é para tocar um instrumento, é para tocar no seu coração. Essa inteligência é diferente. É essa inteligência que faz a gente unido, fazer planos. E a gente faz o musical, daqui a pouco faz a EBF, daqui a pouco faz a leitura, o plano de leitura, daqui a pouco renova a promessa de fé e vai para a viagem missionária. E a gente consagra pessoas, e tem casamento, e tem nascimento de gente, a gente vai fazendo, não para, a Vila São José não para. É um no forno e outro na forma, e a gente está junto. E a coral ensaiando, e as crianças ensaiando agora, e os adultos continuam no culto aqui. E é um pregando, é outro transmitindo, e a gente tirando foto, outro traduzindo. É essa inteligência que faz a gente unido. Que daqui a pouco cada um vai para a sua casa. Depois a gente revigorar as forças aqui, amanhã a gente vai jogar. Amanhã a gente vai lutar, porque a gente está aqui no intervalo, tomando suco de laranja. Aqui é aquele momento, lembra? Suco de laranja, tomando, comendo uma maçã, né? E o técnico dando as instruções para amanhã ir para o jogo. E aí todo mundo unido na quarta-feira e todo mundo unido no próximo domingo. Inteligência espiritual. Essa inteligência não vai ser para as coisas que você está vendo. Essa inteligência será para as coisas que você está sentindo. Porque você faz parte do povo de Deus. E tem que ter diferença nisso daí. Nós somos alma vivente, mas tem coisa que é no concreto. Outra é no coração. Não esquecendo que o coração é o centro das emoções, da vontade e do intelecto. Quando a gente olha para o Novo Testamento, para o Velho Testamento, quando a gente se relaciona com Deus, é no coração que Deus toca. Toda a vontade, todo o intelecto, sabe? Toda emoção, é no coração que a Bíblia fala. Sempre em relação ao nosso Deus. Verso 2 de novo. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência. Irmãos, agora perceba por que tudo isso. Para conhecimento do mistério de Deus e Pai. Então é somente desse jeito. Então é aquilo que eu tenho falado para você. Não vamos deixar ninguém para trás, tudo bem? Se alguém quiser ficar para trás, é porque ele quis ficar. Por quê? Porque ele não entende. Não adianta. Sabe, essa pessoa que você fala de Cristo, essa pessoa que você incentiva, ela não consegue entender. Essa pessoa precisa de misericórdia, essa pessoa não precisa de bronca, não precisa disso. Não é para você dar bronca nela. Mesmo que de vez em quando você perca a paciência, perde a paciência, respira, depois volta a paciência de novo. Porque ela não consegue entender, porque ela não tem esse conhecimento. Entenda, Paulo está falando para uma igreja que ela precisa disso. Paulo está falando para crente que eles precisam disso. Os crentes precisam disso. Ele não está falando para alguém que não tem Cristo. Ele está falando para mim e para você como igreja. A carta é para os colossenses, primeiros leitores, mas a carta chegou a nós. Então como que a gente vai exigir isso de quem não tem Cristo? De quem não entende o que Cristo fez? Talvez saiba que Cristo morreu na cruz. O que importa saber isso? Se a gente não crê que Ele morreu pelos nossos pecados, para nos salvar. Ele veio para nos dar uma nova vida. Se a gente não crê, o que importa? Agora, Ele está falando para crentes. Vocês precisam disso, serem consolados, estar unidos em amor e ter toda a riqueza da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Jesus Cristo. É para isso. Existe um mistério. É que você sabe que mistério é esse, porque a gente tem estudado isso durante esses 59 anos dessa igreja. Eu sei que você não faz parte dessa igreja há 59 anos, mas essa igreja está aqui há 59 anos falando disso. Todos os membros de Vila São José que passaram por aqui, eles sabem que mistério é esse. E esse mistério é o Senhor Jesus.
E eu e você, a gente tem que falar a verdade. Se a gente pudesse escolher um método para ir para o céu, a gente ia colocar a gente como autor do método. Mas Deus colocou o seu Filho, e a partir desse momento, eu e você, a gente precisa só segui-lo, crer nele. Esse era o mistério. Que agora foi revelado. Agora vamos lá. Ele está dizendo assim, né? Vamos pegar da metade do verso 2 e ir para o verso 3. E em todas as riquezas, da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Jesus e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, olha só. É nele que estão todas as coisas que a gente precisa. É em Cristo que estão todas as coisas que a gente precisa. Então, quando eu olho para a pessoa de Cristo, eu preciso lembrar de algumas coisas. A primeira delas, Deus nunca foi visto por ninguém. Sim ou não? Nunca foi visto. Mas só que Cristo o revelou. E é uma coisa tão importante, que a gente estudou isso no capítulo 1, dessa forma aqui, verso 14. Quando ele fala de Cristo, ele fala verso 14, tá? Em quem temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de Cristo derramado na cruz serviu para a nossa redenção, a saber, a remissão dos pecados. E aí a Bíblia diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Em Cristo está escondido todos os tesouros. Então, do que nós precisamos nessa vida? Nós precisamos de Cristo, precisamos do seu evangelho, nós precisamos da sua cruz, nós precisamos do seu exemplo, nós precisamos obedecer a ele, porque é em Cristo. Então a gente tem que amar o que Cristo ama, irmãos. A gente, irmãos, tem que confrontar o que Cristo confrontou, o que Cristo confronta. A gente tem que denunciar o que Cristo denuncia, a gente tem que ser assim. A gente tem que adorar o que Cristo mandou a gente adorar. A gente tem que desprezar o que Cristo mandou a gente desprezar. Então vamos lá. Cristo gosta do divórcio ou gosta do casamento? Pronto, é simples. É simples. Cristo gosta da igreja ou não gosta da igreja? Pronto, é simples. A decisão que a gente tem que tomar é muito simples. Então vamos pensar, Cristo mandou ficar casado ou quando eu não ficar bravinho me separar? O que Cristo mandou fazer? Ficar casado? Só você sabe disso, pelo jeito. É brincadeira, eu sei que todos sabem. Então, ficar casado, não é? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ficar casado. Hein? Tudo bem? Nós dois combinamos já? Que Cristo mandou a gente fazer, a gente vai fazer. Acabou. Ele mandou. Certo? Cristo gosta da igreja ou não gosta da igreja? O que você acha? Então o que eu faço? Parte da igreja. Pronto, é simples. É simples. É a minha vida. Aí você pode falar o que você... Aí pode... Qualquer coisa. Aí você vai perceber tudo que é pecado, Cristo não gosta. Eu sou pecador, a minha tendência é pecar, então eu tenho que lutar contra mim mesmo. Porque a minha vontade é vir para a igreja todo dia? Nem adianta eu me olhar com essa cara de crente aí, de que vocês estão. Aí, um monte de gente com cara de crente aí, ó. Eu também aqui. É nisso, você só vem porque você tem que pregar. Talvez é isso. Olha aí. E aí? Ou você acha que eu nunca tive vontade de falar, quer saber, eu não vou hoje? Mas eu não posso. E pronto. Eu tenho que levantar da minha cama e vir.
Sabe por quê? Porque amanhã você vai levantar da sua cama e você vai trabalhar. Não é interessante isso? Agora conta o segredo. Já que você é crente, sempre tem vontade de vir para a igreja. Vai, vou perguntar do trabalho. Alguém já ficou com vontade de ficar na cama? Quando acordou? Todo dia, eu acho. Eu acho que todo dia. Você quer saber? Hoje eu não vou. Não vai. Você vai sim trabalhar. Você vai trabalhar. Claro que você vai trabalhar. Normal. Em Cristo estão escondidos os tesouros. E que tesouros são esses? Verso 3, vamos lá. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E o que Paulo quer como resposta dos Colossenses? Para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Pronto, ele quer isso. Ótimo. Cristo está no centro desse discurso de Paulo. E aí, vamos lembrar. Verso 1 e 5, Paulo está falando de um desejo seu. Versos 2 e 4, Paulo está falando da resposta que os colossenses precisam dar. Então agora a gente vai para o verso 4, depois de no centro estar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No centro desses 5 versículos. No centro está aquilo que a gente precisa. Mas aí vem o verso 4, e digo isto para que ninguém vos engane. Então olha só. Então, quando a gente vai para o verso 9, a gente tem que ter o conhecimento da vontade. Verso 9, desculpa, do capítulo 1, tá? Do capítulo 1. A gente tem que ter o conhecimento da vontade de Deus, a gente tem que ter sabedoria e inteligência espiritual. Isso no verso 9. Quando chega aqui, no verso 2, do capítulo 2, a Bíblia está falando para nós que Ele quer que tenha todas as riquezas da plena certeza da inteligência. Está vendo? E aí, quando chega no verso 4, Ele está falando isso para que ninguém vos engane. Então, peraí. Então, o engano que existem hoje, em alguns lugares chamado igreja, não é uma coisa da nossa época. Não é. Na verdade, o falso ensino sempre existiu. Sempre. Desde a época em que Cristo fala. E, se você for no Velho Testamento, desde a época que os profetas falaram por Deus. Lembrando do seguinte, o profeta é um homem tirado dentre os homens, para representar Deus perante os homens. Você é um profeta. Eu não sou profeta. Na verdade, ninguém aqui é profeta nos moldes do Velho Testamento. Porque nos moldes do Velho Testamento, o profeta tinha uma palavra de Deus direta para o povo, direta. Deus, profeta, povo. Hoje em dia, Neil interpreta a Bíblia. Vamos lembrar? A minha autoridade está na palavra. Mas voltando agora a falar do profeta, em relação à mensagem, no Antigo Testamento, esses homens, e também tinha profetisa também, né? Essas pessoas eram rejeitadas já. E existiam aqueles chamados falsos profetas. Então o engano do povo de Deus, veja, mais uma vez vou dizer, somos nós que devemos tomar cuidado. Porque a gente passa na frente dessas igrejas aí, que são empresas, estão atrás do dinheiro do povo, e aquele povo ali, essa carta aos Colossenses não foi escrita para eles. Eles não leem isso aqui? Você acha? Aqui tem visitante aqui, chegou um casal ali, eu respeito, viu? Gui, eu respeito, hein, Vi? Faz favor, Meire aí, o Sérgio é batista lá de Álvaro de Carvalho. E a Maria está ali também, eu respeito, hein? Olha, estou falando com temor. Você acha? É que eu não posso falar o nome da pessoa, né? Que agora está gravando, já pensou? Ser processado? Vamos só inventar um nome aqui. Não vamos inventar nome para não ter problema. Você acha que eles fazem um estudo sistemático de Colossenses? Que na semana que vem você sabe o que você vai estudar? Você acha que eles têm coragem de fazer isso? Você acha? Só atrás de igreja, pega todo o texto de dinheiro. Claro, é o segundo assunto da Bíblia, dinheiro. Só perde para o amor. É o segundo assunto da Bíblia, é o dinheiro. Você acha que eles enganam o povo ou não?
Claro que engana, só que a gente sabe como a gente deve tratar o dinheiro. Agora, esse povo aí está enriquecendo o dono da igreja. Este ensino sempre foi dado. Outra coisa, o ensino sem responsabilidade com Deus também sempre aconteceu. E hoje em dia, infelizmente, hein, tem muita gente dizendo que é crente, ou evangélico, ou não sei como se fala. Eu falo que eu sou crente. Eu não sei como é que o povo fala, e depois vocês me ensinam como é que se fala hoje, que eu devo ser. Uma vez uma pessoa me chamou a atenção, falou que eu era cristão evangélico. Tá bom, é assim que você quer me chamar? Pode me chamar. É porque eu sigo o evangelho? Tá bom, pode ser. Cristão? Eu também gosto. Tá joia. É por isso? Eu gosto de falar que eu sou crente. Porque quando eu era pequeno, o povo tirava o sarro do crente. Agora, né, virou outra coisa? Não tem nenhum problema. Porém, o engano sempre aconteceu, hein? Esse povo, você acha que eles têm um estudo sistemático de Colossenses? Eles estão estudando sobre o dinheiro. E aí é o seguinte, ó. Vamos lembrar? A melhor coisa é dar do que receber, não é? Se alguém que não tem Cristo for generoso, ele recebe as bênçãos prometidas por Deus ou não? Sim, porque a Bíblia não foi escrita para nós apenas. A Bíblia foi escrita para o ser humano. Agora, é óbvio que quem lê as Escrituras do jeito que é para ler, é aquele que é crente em Cristo Jesus. Então é o seguinte, ele está falando tudo isso, e aí a gente tem que ficar atento, irmãos. Ele está escrevendo a carta a esses irmãos em Cristo, para que eles não sejam enganados. Então quer dizer que pode existir engano dentro da igreja. Então a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, com os pastores. É que eu já vou completar 20 anos aqui na igreja, o pastor Viana 31. Não é possível que eu seja um impostor. Mas daqui eu enlouqueça. Aí você começa a enxergar. Peraí. Isso não tem cheiro de Bíblia não, hein? O que você está falando aí está estranho, hein? Ou chega um professor, começa a falar umas coisas aqui estranhas para as mulheres, para os homens, para os jovens, para os adolescentes. Tem que tomar cuidado. A gente precisa olhar e falar, não, nós precisamos mais da palavra de Cristo. Porque assim, verso 4, e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então quer dizer que a palavra que agrada a gente sempre existiu. Não é de agora. E o que a gente precisa ficar atento? É que a nossa igreja, é que a nossa família, é que a gente não caia nisso daí. E, irmãos, é em qualquer assunto, tá? É claro que a gente está olhando para cá, e a gente está pensando nas coisas da igreja. Mas existem coisas que é da sociedade, a gente tem que ficar muito atento. Muito atento. Hoje pela manhã, né, o irmão falou que a gente estava estudando Daniel lá com os homens. E chegou um momento que a gente chegou no estudo dos nomes que foram mudados. E por que os nomes foram mudados? Para a mudança da cultura deles. Será que isso acontece hoje? É só você prestar atenção numa coisa. Você pode falar o que você quiser hoje? Não pode. Você não pode falar o que você quiser. E é assim. Existem coisas que são tratadas dessa forma aqui. Eu falei hoje lá em cima e falo para os irmãos aqui, eu acho que já falei. Existe um grupo aqui nesse país, um pedaço da sociedade, que é assim, eles acham que duas pessoas do mesmo sexo podem casar. E quando estas pessoas estão se tratando na sociedade, quando um homem fala do seu companheiro, ele chama de marido. Você pode ver que ele faz isso. Ou a mulher que vai se dirigir à sua companheira, ela chama a outra mulher de esposa. Agora, olhe para os héteros que concordam com eles.
o homem não chama a sua mulher de esposa, ele chama de companheira. E a mulher não chama o homem de marido, chama de companheiro. Você vê que inverte as coisas. Isso é de propósito, irmãos. Então, não é só com as coisas da igreja. Nós temos que ter sabedoria para que a gente realmente se imponha como alguém que tem fé, e essa fé, dentro de um estado laico, precisa ser respeitada e ouvida, porque o Estado é laico. O Estado não é ateu. Então alguém que tem fé, e aí eu incluo todas as pessoas que declaram a fé, precisam ser respeitadas e ouvidas. Sabe aquele negócio de lugar de fala? Está vendo? Já ouviu falar nisso ou não? Eu preciso estar lá. Então, aqui está falando para eles tomarem cuidado com as coisas que estão acontecendo na igreja? É claro. Mas a gente não pode esquecer do que está acontecendo ao redor dela. Então vamos lá. Paulo tem um desejo. A resposta deles deve ser o quê? Corações consolados, unidos em amor. Eles sejam cheios, irmãos, do conhecimento, da inteligência de Deus, com plena certeza, do mistério que é Cristo, e que eles não sejam enganados com palavras persuasivas. Esse é o nosso papel. A gente tem uma responsabilidade com essa igreja, com a nossa família e com a sociedade. Nós temos essa responsabilidade como crentes em Cristo Jesus. E para terminar a mensagem, porque ainda que esteja ausente, aí agora Paulo volta para ele, tá bom? Ele quer algumas coisas e agora volta para ele. Ainda que esteja ausente do corpo. Ou seja, ele não pode estar com os irmãos. Talvez ele nunca viu essas pessoas ausente no corpo. Contudo, em espírito estou convosco. Então, vamos lembrar. Nós estamos cuidando de alguma forma do povo das Filipinas, certo? Você tem ouvido falar no jornal, no tufão que passou lá? Não tem, né? Certo? Mas a gente tem uma pessoa lá que nos representa nas Filipinas, pastor Osmundo. Ele é um pastor que todos os meses recebe uma oferta da gente. E além disso, como tem passado dificuldade, a gente de alguma forma tem ajudado os irmãos lá, o povo de lá. A gente pode estar lá, mas o nosso coração está. Então qualquer um de nós, que quando falou, vamos mandar uma oferta, levantou a mão, o coração estava lá. Qualquer um de nós, falou, sabe o seguinte, eu vou mandar R$10, sabe? O coração estava lá. Essa tem que ser a nossa ideia. Agora no carnaval a gente vai para Ervalha. Por quê? Porque o pastor Celso, agora no feriado, né? Na semana do feriado, completou 2 anos que ele faleceu. E a gente tem apoiado esses irmãos, indo lá no carnaval. Então, mais uma vez, Deus permitindo, nós estaremos lá. Por que a gente vai para lá? Porque enquanto não chega o carnaval, o nosso coração está com eles. Pedindo a Deus que mande um pastor para lá, para cuidar do povo. A gente vai lá para eles terem um regozijo de um pastor ir lá. 1, 2, 3 vezes ao ano eles teriam um pastor lá. Para falar com eles como pastor. Porque o nosso coração está com eles. Aí de vez em quando a gente fala dos irmãos em Conceição do Boninal.
que desde que o pastor Carmesino faleceu, estão sem pastor. Aí, quando o pastor Misael, que está em Boninal, lembra? São 15 quilômetros de diferença. Então, existe um irmão agora em Boninal, a gente se alegra. A gente traz esse irmão aqui para ele falar como está o trabalho lá. A gente se alegra. E a gente quer que alguém chegue até Conceição do Boninal, que é o bairro lá na roça. Porque o nosso coração está com eles. E aí vai, irmãos, daqui a pouco chega a EBF, daqui a pouco, antes disso, tem até os musicais. Aí vem os musicais, aí vem a EBF, aí daqui a pouco vem a viagem missionária. O que a gente está fazendo em todas essas coisas? O nosso coração está com o povo. Muitas vezes a gente não está presente, mas o nosso coração está com o povo. Então, o que ele diz? Ainda que esteja ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. E aí, irmãos, eu queria muito que um dia alguém dissesse o que Paulo diz para algumas igrejas de Vila São José. E eu fico feliz quando eu ouço coisas parecidas. Porque na verdade, irmãos, a gente não pode parar. A gente não pode desistir. A gente tem que vencer os obstáculos, e muitos obstáculos são colocados em nosso caminho por nós mesmos. A gente tem que vencer esses obstáculos. Por quê? Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A gente precisa olhar para Cristo. Olhar para Cristo. No batismo, o que a gente diz para o pessoal que vai se batizar? Esse povo vai te magoar. Mas ame esse povo, você não vai se arrepender. Se você amar, eles vão te amar. Mas se você amar, Deus vai se agradar de você. Olhe o que ele diz da igreja. Então, verso 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Que a Igreja Batista de Vila São José esteja numa boa ordem e firme na fé em Cristo. Que as nossas famílias estejam em boa ordem e firme na fé em Cristo. Guilherme e Vitória, que a família que vocês vão constituir esteja firme e em boa fé em Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão aqui hoje. Vamos cantar em louvor a Deus agora. E se você tomou uma decisão na sua vida, você sabe que você tem a oportunidade de declarar isso. Talvez você se converteu, talvez você quer pedir seu batismo, quer voltar para a igreja. O grupo de louvor vai vir me ajudar aqui. E nós vamos encerrar o culto. Peço que você fique em pé para nós orarmos. Existem coisas que são decisões que devem ser tomadas publicamente. Então, por isso que a gente dá essa oportunidade. Mas, de qualquer forma, depois do culto eu vou estar à sua disposição, tá? Para orar com você, orar por você. Mas você tem liberdade. Numa igreja, a gente precisa ter liberdade. E você tem liberdade para voltar para a igreja, tem liberdade para pedir seu batismo, tem liberdade para contar para todo mundo que você é um convertido em Cristo Jesus. Você tem liberdade para falar, olha, eu quero me entregar mais ainda para Deus, tá? E eu estarei aqui hoje, o pastor Viana não está, então estarei sozinho, mas que você venha. Hoje nós vamos agora terminar com uma canção que nós cantamos no começo. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor fez hoje por nós. Obrigado pelo ensaio das crianças. Abençoe a elas, ó Senhor Deus, no musical que irão apresentar. Abençoe também a Tua palavra que hoje foi falada aqui. E que os corações, ó Senhor Deus, saiam daqui cheios do Teu Santo Espírito, cheios da Tua pessoa, cheios da Tua palavra, Pai. Que o Senhor tenha mudado corações e que pessoas tomem decisões que honrem ao Senhor. E que, ó Deus, os frutos sejam para a Tua glória.
Abençoe esse momento de reflexão de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.